Começa agora, na programação da Rádio Gospel Seul Music, o programa Missão e Guerra. Construindo um exército em família. Um programa sob responsabilidade do Ministério Tevan. Programa Missão e Guerra. Nesta programação você vai ter Palavra de Deus, louvores e a oração do milagre. Programa Missão e Guerra, um programa do Ministério Tevan. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Eu quero desejar um ótimo dia a todos os ouvintes da Rádio Gospel Seul Music. Eu sou o Bruno Figueiredo, sou do Rio de Janeiro. Estamos iniciando mais uma programação Missão e Guerra, construindo um exército em família pelo Ministério Tevan. Templo ou tenda evangelística, verdade, amor e missão. Nós caminhamos numa medida de fé, numa visão apostólica, divina e espiritual. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que já estão conectados com a Rádio Gospel aqui, Seul Music, e eu quero fazer um pedido. Fique conosco até o final dessa programação. Nós vamos ter uma reflexão da palavra hoje, nós vamos ter um momento de oração e de louvor. Então, desde já, eu já quero fazer um pedido mais uma vez. Fique conosco até o final. Desfruta de um tempo precioso na presença de Deus, através da palavra e da reflexão. Irmãos, eu quero estar dando início aqui à programação, já convidando a vocês para estar ouvindo um louvor, Coração Valente, de Anderson Freire. Circunstâncias dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.
pode parar. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Eclesiastes 12:1. Bem-vindos de volta na programação Missão e Guerra, construindo o exército em família pela Rádio Gospel Seul Music. Você que está conosco aqui na programação, eu sou o Bruno Figueiredo e quero estar dando um alô para os ouvintes que sempre estão conosco aqui. Nós temos o Adailto de Pelotas, Samiri, que é aqui do Rio de Janeiro, a Jennifer de São Paulo e o Jefferson de Minas Gerais. Eu também quero deixar um grande alô para toda a equipe da Expedição Tevan, que por 3 semanas estivemos lá em Rio do Ouro, na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Alô Rodrigo Conchen, alô Dayana, sua esposa, agradecidos demais, gratos por vocês estarem abrindo as portas de sua casa para estarmos ali fazendo o ensinamento, tendo uma comunhão com os irmãos. Eu quero deixar aqui hoje uma reflexão para todos os ouvintes. Eu quero trazer uma palavra apostólica que ela vai nos despertar, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito decisivo, muito importante na nossa nação. E hoje é sábado e nós teremos também a reprise do programa no domingo. E domingo nós temos aí um domingo de muita conscientização, né, irmãos? E eu quero trazer hoje uma mensagem que vai falar sobre geração, sobre uma expectativa de nós estarmos depositando todo o nosso consolo no trabalho das mãos dos nossos filhos, se nós passarmos para ele as orientações corretas. Então eu quero estar com vocês hoje meditando num texto que está lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz assim a palavra do Senhor: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Senhor meu Deus, em Tua presença nós nos colocamos agora para agradecer por este momento e pela Sua palavra que ainda insiste em falar conosco pela Tua misericórdia. Amém, amém e amém. Irmãos, tem lugares que a gente chega e já encontra tudo pronto. E nós estamos, irmãos, vivendo muitas vezes e desfrutando de momentos da nossa vida em que muitos lutaram para que tudo isso que nós estamos vivendo já estivesse tudo pronto. E eu quero trazer hoje aos ouvintes a uma realidade, uma reflexão, porque eu me sinto, irmão, muito encorajado para esse tempo. Por quê? Porque nós sabemos que estamos vivendo, talvez na nossa geração, um momento que não é o mais favorável. Mas dentro desse ambiente desfavorável, irmão, o momento ele é propício. Propício para quê, Bruno? Para que se cumpra as coisas que o nosso Deus, ele falou e prometeu para a nossa nação um dia, irmãos. Irmãos, durante esses dias eu tenho refletido e me perguntado o que vou falar nesses meses aqui na rádio, o que eu vou trazer como mensagem nesses meses que ainda estamos vivendo e que resta para passar este ano, irmãos. Então, nós estamos indo para outubro, então desde abril eu venho tendo visões, e essas visões elas têm construído cenários diante da minha vida e diante da minha imaginação. Então, de abril para cá, vem ardendo algo em meu espírito sobre construção,
sobre como Deus está construindo algo e exigindo que essas coisas que estão sendo construídas sejam feitas nas medidas exatas que Ele determinou. Você pode ter certeza de uma coisa, irmãos: as coisas de Deus, elas têm lá as suas medidas exatas. Saiba de uma coisa, irmãos: desde a arca, quando Ele pediu a Noé, até a construção de um templo onde Ele ia habitar no meio do seu povo, Ele sempre deu a planta da construção e com as medidas exatas. E Ele sempre determinou o tipo de material que seria utilizado na construção. E durante toda essa pandemia que nós vivemos, em meio ao momento que vivemos de tantas perdas, a imagem que eu tenho dentro de mim, de um tempo para cá, é de um instrumento de construção, irmãos. A imagem que eu só consigo ver para esses dias, para os nossos próximos dias, profeticamente, a imagem que vem na minha cabeça, no meu espírito que arde, é a imagem de um prumo, irmãos. Nós estamos prestes a receber essa ferramenta do céu para o meio de nossa nação, um prumo. Irmãos, em 2 momentos nas Escrituras, o prumo, ele traz coisas específicas. Em um momento nas Escrituras, o prumo, ele traz uma denúncia. Está lá no texto em Amós, capítulo 7, versículo 8. E num outro momento nas Escrituras, o prumo, ele traz um encorajamento. Está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. E no texto do livro do profeta Amós, no capítulo 7, versículo 8, Deus, ele vai fazer uma pergunta para Amós. Ele vai dizer assim: Amós, o que tu vês? E Amós responde: eu vejo um prumo. Deus disse a Amós: Amós, viste bem, eis que eu coloco o meu prumo no meio do meu povo, ou seja, na casa de Israel. Mas em outro contexto, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, Deus, ele vai dizer: quem vai desprezar os pequenos dias das pequenas coisas? É uma pergunta que Deus faz. Estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então, irmãos, em Amós, o prumo, ele traz uma denúncia. Mas lá no livro de Zacarias, ele nos traz um encorajamento. Temos, irmãos, em Amós, o significado de seu nome. Amós significa alguém que carrega uma carga. Amós, ele não era filho de profeta. Amós, ele plantava sicômoros e ele cuidava de gado. Mas ele deixa todos os seus afazeres para profetizar. Tudo isso que Amós abandonou lá atrás foi por causa de uma ordem específica de Deus. Então Amós, ele profetiza em meio a um ambiente onde as coisas em Israel aparentemente estavam funcionando muito bem. Nos dias de Amós, o rei Uzias, havia carros de guerra a favor da nação. A nação estava próspera nesse tempo do rei Uzias. Havia no tempo de Amós um ambiente muito seguro. As coisas em Israel aparentemente estavam funcionando corretas. E Deus mesmo assim vai anunciar que vai trazer um juízo. Então o prumo, irmão, é um instrumento de medida, onde o padrão das medidas estabelecidas, elas vêm do alto para baixo. E nesse texto em Amós, capítulo 7, versículo 8, Deus está falando que vai restaurar algo que nem havia sido destruído. Nós já estamos falando de Amós no capítulo 9. Irmãos, Amós, no capítulo 9, versículo 11 em diante, o tema do texto vai falar sobre a restauração do sacerdócio davídico.
ele vai falar a respeito da casa de oração, aonde ele diz que nos últimos dias, preste atenção, ouvintes, nos últimos dias, assim diz o Senhor, na restauração de Israel, Deus está dizendo que ele ia restaurar a tenda caída de Davi. Para que Deus fala isso? Por que Deus está preocupado em restaurar uma tenda de Davi que estava caída? Para que ela fosse agora como já foi um dia no passado. Então nós estamos falando de algo que Deus vai restaurar, que aparentemente estava funcionando muito bem, mas ele traz um prumo para juízo, para determinar que ele vai restaurar algo que estava funcionando muito bem, mas que ele queria que voltasse às origens de como um dia foi no passado. Então Deus está anunciando que ele resgataria os remanescentes de Edom e traria para ele, para si, as nações que pertencem a ele. Então, irmãos, antes de falar de restauração, Deus, ele traz uma denúncia para o povo de Israel. Aleluia, irmãos. E tudo isso porque aquilo que parecia ou tinha aparência de algo correto estava vivendo momentos de grandes dificuldades. Aí então, no capítulo 3 capítulos antes, Amós, capítulo 6, versículos 5 e 6, Deus ele vai dizer que, à semelhança de Davi, Israel fazia instrumentos musicais. Deus vai dizer que Israel tocava e dançava, mas eles não choravam pela ruína da casa de José. Amós capítulo 6, versículo 5. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: vocês querem fazer o mesmo que Davi fazia, vocês querem cantar, vocês querem dançar, mas vocês não têm o mesmo sentimento pelas minhas coisas que Davi tinha. Porque o que ele fez foi um lugar para mim. Deus está falando da tenda. Porque Davi, quando constrói a tenda, ele queria intimidade e relacionamento com Deus. Aí Deus vai dizer: vocês querem fazer o que ele fazia, mas vocês não querem carregar o que Davi carregava. Irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós chegamos em final de setembro, nós chegamos em outubro, começo de outubro agora, e já passamos da metade do ano, e nós estamos vivendo em um período da nossa nação, em um tempo onde um ano é um ano em que nós estamos prestes a romper, a avançar. E a forma que nós nos posicionarmos agora, preste atenção, ouvinte, nós estamos prestes a estar decidindo o futuro de uma nação no próximo domingo agora. Então, irmãos, a forma que nós nos posicionarmos agora vai determinar como o prumo vai ser para a nossa vida. Ou o prumo, ele vai vir para nós como uma denúncia, denunciar algo que está fora do lugar, algo que tem a aparência de que está correto, ou este prumo, ele vai vir para encorajamento. Irmãos, em Zacarias capítulo 4, versículo 10, havia 16 anos que a obra da casa do Senhor tinha cessado, tinha parado a construção na casa de Deus. E num ambiente de destruição, o prumo ele vem trazer encorajamento, a coragem e um recomeço. Entende o que eu estou querendo dizer, irmãos? A forma como nós nos colocarmos agora determina como vamos ser medidos por Deus. Ou vamos ser medidos para juízo, ou para coragem, ou para denúncia, ou para um recomeço. Aleluia, irmãos. Irmãos, por muitos anos a obra da casa do Senhor, ela ficou parada nos tempos de Zacarias. Por isso Ageu e Zacarias, eles são contemporâneos. Eles profetizam ao mesmo tempo. E essa palavra, ela tem muito a ver com a nossa geração. Por quê? Porque no final dos anos 90, Deus ele promoveu um ambiente de restauração.
Deus, no final dos anos 90, ele promoveu uma restauração no ambiente da igreja brasileira. Eu nasci para o evangelho nessa época. Em 2001, estava iniciando a minha caminhada. Eu nasci para o evangelho em meio àquilo que estava parando. Então algo estava morrendo, uma restauração estava chegando ao fim e eu estava entrando para o evangelho num tempo em que algo estava indo embora. E do capítulo 4 do livro de Esdras até o capítulo 5, ele tem 16 anos. Do capítulo 4 de Esdras até o capítulo 5 vão se passar 16 anos. E o capítulo 4, versículo 23 de Esdras termina dizendo que eles resistiram à força. Então lá no livro de Esdras passaram 16 anos que cessaram a obra do Senhor e eles resistiram à força. E eu confesso que parece que por algumas vezes, em determinados momentos, nós estamos sendo vencidos. Mas Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz o Senhor: Zorobabel agora já não é mais por força. Deus anuncia para Zorobabel, ele diz: Zorobabel, agora já não é mais por força, não é mais por violência, agora é pela obra do meu Espírito, assim diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Irmãos, sabe o que Deus tem nos feito nesses últimos meses aqui na nossa nação, irmãos? Irmãos, ele vem permitindo todo esse ambiente desfavorável. Aleluia, irmãos. Então, tudo que Deus, já estamos encerrando já, irmãos. Irmãos, tudo que Deus tem permitido nos últimos dias, nos últimos meses da nossa nação, ele vem permitindo um ambiente desfavorável. Porque ele sabe que o momento, que nesses momentos como esse, eles são propícios para o cumprimento de uma promessa em um ministério, em uma vida, em uma nação. Então, quando Deus ele permite ambientes desfavoráveis, ele sabe que esses ambientes eles são muito propícios e favoráveis para que se cumpra uma promessa em que ele fez. Irmãos, tudo que Deus quer é nos encorajar. Para quê? Para que assumamos uma postura e essa postura venha dar continuidade a tudo que um dia ele já disse e prometeu para todos nós, irmãos. Por isso, irmãos, diante de um cenário onde muitas coisas estão indefinidas, onde algumas coisas parecem que estão indo embora e outras estão chegando, irmãos, eu quero dizer uma coisa e quero encerrar essa reflexão, essa palavra de hoje. Eu, no dia de hoje, vésperas das eleições, eu estou muito encorajado para celebrar tudo aquilo que está nascendo para os nossos dias. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo um louvor agora, irmãos, com a canção Acima da Média, Bruna Carla, e logo após estaremos voltando aqui com a oração do milagre. Amém? Não posso brincar de ser juiz, não posso julgar, melhor ser aprendiz. Meu dever é ajudar aquele que caiu, é fechar os olhos e orar por quem não viu o perigo, profundo abismo. Se a bênção chegou na vida de alguém, devo festejar como se fosse minha também. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. Eu não posso dedicar meu tempo às coisas que se perdem ao vento. Eu preciso imitar Jesus. Eu não
posso viver acima da média. O meu melhor não vou render. Vou abraçar alguém, meu ombro emprestar a órfãos e viúvas que precisam chorar, apenas chorar. Preciso me tocar, yeah. Se a bênção chegou na vida de alguém. Senhor meu Deus e nosso Pai, eu quero louvar por todos os ouvidos e por todos os corações que se inclinam agora à sua voz nesse momento de oração, ó Deus amado, e todos aqueles que já se inclinaram para a ministração de sua palavra. Quero te glorificar por todos aqueles que não conseguiram chegar a tempo de ouvir essa mensagem, e se por algum motivo não vieram, meu Deus amado, e onde estiver alguém conectado contigo agora, Senhor, alinha-nos no mesmo espírito, vai repreendendo toda resistência, Senhor, quer seja física, quer seja espiritual, quer seja psíquica, vai jogando por terra no poder e na autoridade, no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, fala no profundo, no oculto e no escondido, vai tirando toda frieza, todo sentimento de preguiça, cansaço, negligência, apostasia da fé. Há poder no teu nome, há poder no teu sangue e há autoridade no teu nome, Jesus. Cerca todo esse lugar, glorifica o teu nome. Aqueles que são seu, aqueles que estão em busca de uma resposta, de uma palavra sobre um ministério, ministra sobre eles, sobre o coração, sobre o corpo, e todos os outros, Senhor, que porventura estiverem buscando um espírito de confusão, neutraliza, faz eles caírem ao chão, tira eles de nossa reta, Senhor. Que não haja embaraço, que não haja confusão, mas que haja uma conexão perfeita entre a necessidade do nosso coração e o preenchimento da sua palavra, porque como te disse Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Estamos aqui neste dia de hoje, talvez tenha sido uma semana angustiante para algumas pessoas, outras estão lutando contra um cansaço para conseguir prestar atenção naquilo que está sendo feito. Pai, nós estamos aqui porque te amamos, estamos aqui porque verdadeiramente acreditamos que tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu acredito que nessa semana, Senhor, o Senhor trará uma chuva de bênção, um dia de escape, uma noite de libertação, de segurança. Eu declaro que neste dia será um dia de portas abertas, de livramento e de cura, Senhor Jesus. O teu Espírito me move agora para clamar por cura, Senhor. Aonde houver alguém com sintomas alérgicos, com tosse forte, vias aéreas travadas, vai destravando tudo agora, Senhor. Pelo poder que há no teu nome, Jesus. Pelo que seja nesse dia, que seja um dia de cura, que seja noite de libertação, de conquista e de vitória. Fala conosco, porque acreditamos no poder de sua palavra, em nome de Jesus. Glorifica o teu nome, e nós ainda mais o glorificaremos. Fala conosco em Espírito Santo, em verdade. Ouve como tu queres, faça como tu queres, faz o teu querer, e nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus.